Capítulo 31. Segundo encontro com as seitas diabo. Pai, usem os círculos mágicos como ajuda, eles lhes fornecerão alguma proteção. Li Shang. Os círculos mágicos poderiam proteger a todos, mas o clã Li não podia recuar frente a esta batalha, senão que lugar lhes restaria na cidade Huangde além de ficarem reféns dentro de seu próprio território. Du Qian e Mu Can estavam no 10º grau do Dao da integração, apesar de serem apenas o fundo de sua seita, em uma pequena cidade como a cidade Huangde, eles eram seres supremos. Du Qian estava em seus 22 anos e Mu Can estava com 23, mas à sua frente havia um jovem no 9º grau do Dao da integração com apenas 15 anos. Du Qian usava uma katana negra e Mu Can uma alabarda prata. Essa é a alabarda de Mu Can, Link. Li Shang disparou contra Du Qian, que rapidamente trouxe a katana para parar o ataque da espada de 2 gumes de Li Shang. O encontro das duas armas trouxe uma grande onda de choque. Mu Can aproveitou e deu uma estocada em direção ao flanco direito de Li Shang. Ele, percebendo o perigo, rapidamente saltou alguns metros para trás. Du Qian fervia de raiva, à sua frente estava a pessoa que deixou seu irmão naquele estado. Seita diabo, hein? Interessante. Terei certeza de dar um jeitinho no resto do seu clã. Li Shang. Você acha mesmo que alguém no 9º grau pode enfrentar 2 pessoas no 10º grau? Du Qian. Vamos descobrir. Li Shang disparou novamente contra Du Qian. Uma rápida troca de golpes começou. Mu Can estava sempre rondando, esperando a oportunidade de dar um ataque rápido e preciso, mas Li Shang sempre desviava no momento certo. Em um momento Li Shang parou o golpe de Mu Can e rapidamente pegou a alabarda e a puxou trazendo Mu Can para perto de si. Ele rapidamente desferiu um chute do deus dragão lutador que enviou Mu Can voando por alguns metros. Du Qian trouxe sua katana em um arco vertical contra a cabeça de Li Shang, que rapidamente pulou para o lado. O golpe de Du Qian deixou uma pequena cratera no chão. Segure ele. Mu Can. Du Qian, entendendo rapidamente, começou a trocar golpes com Li Shang. Enquanto isso, Mu Can engolia uma pílula. O último golpe de Li Shang havia lhe causado alguns danos. Ele rapidamente se levantou e gritou: chamas do purgatório. Imediatamente esferas de fogo apareceu no céu, como mísseis travados em Li Shang. Com um balanço da mão de Mu Can, as esferas foram como meteoros contra Li Shang. Li Shang possuía milhares de técnicas de batalha devido às memórias de Seiryu. Todos os dias Seiryu e Gao Liao ajudavam Li Shang a entender os mistérios das dezenas de técnicas. Com o conhecimento que ele já possuía, poderia ser considerado um ancião de alguma grande seita. As esferas viajavam a uma velocidade incrível contra ele, impossibilitando de desviar. Só me resta defender Li Shang. Cúpula das 100 águas. Li Shang. Rapidamente enormes quantias de água saíram de seu corpo e formaram uma esfera d'água ao redor de seu corpo. As esferas de fogo colidirão contra a defesa de Li Shang e explodirão. Uma grande névoa apareceu ao redor. Li Shang foi forçado a andar alguns passos para trás, mas aproveitando a pouca visibilidade ele acertou um poderoso chute no peito de Du Qian e o enviou voando por alguns metros de encontro a uma grande árvore. Eles estavam lutando em frente aos portões do clã Li. Por ser meio afastado da cidade não haviam muitas pessoas ao redor, mas com o tempo mais e mais espectadores começaram a chegar. Li Shang recuou um pouco e olhou a situação ao seu redor. Seu pai estava em uma árdua batalha contra Du Hong, ambos estavam no pico do 10º grau e suas forças de batalha eram enormes, seus ataques criavam ondas de choque que criavam poderosos ventos no local. O restante do clã Li também estava lutando, estava um completo caos, pessoas ficavam feridas de ambos os lados e até mortes já haviam ocorrido. 1000 cortes do sacrifício. Rugiu Du Qian, agitando sua katana. Centenas de ondas de energia negra em forma de lua crescente foram em direção a Li Shang. As ondas eram feitas de um puro Qi diabo e seu poder era insano. Li Shang concentrou uma enorme energia yang em sua lâmina e começou a rebater todas as ondas de Qi diabo.
Mulcan começou a concentrar uma enorme quantia de Ki-diabo em suas mãos e duas esferas como a escuridão da noite surgiram em suas palmas. Morte dupla, ele rugiu e avançou contra Li Shang. Du Qian também usou o mesmo golpe e partiu contra Li Shang. Garoto, você precisa resolver isso logo, Seiryu. Li Shang viu que seu clã estava tendo dificuldades, o clã Du estava em maior número e havia escondido mais alguns cultivadores do caminho do diabo entre os seus. O clã Li estava recuado. Li Shang então disparou para a floresta a algumas centenas de metros dali. Du Qian e Mulcan seguiram ele de perto, seus olhos exalavam ódio e ressentimento. Cultivadores do caminho do diabo sempre foram fracos diante de suas emoções e muitas vezes eram engolidos pela escuridão em seus corações. Após alguns minutos, Li Shang parou abruptamente e com um sorriso disse: acho que estamos longe o suficiente. Uma enorme aura vazou de seu corpo, imediatamente metade de seu corpo estava coberto por uma aura branca e pura, a outra era coberta por uma aura escura e extremamente opressora. Ele era como um santo demônio. Do que, não consigo deixar de ler isso como se fosse o Robin. Santo demônio, Batman. Rugindo ele disparou contra Du Qian e Mulcan. Uma troca de golpes insanos começou, nada de espadas. Eram apenas os punhos cobertos de pura energia. Árvores eram arrancadas e a grama ardia em chamas. Du Qian e Mulcan eram um grau acima de Li Shang, mas estavam tendo um tempo difícil. Li Shang bloqueava chutes e socos com maestria, ele usava ao máximo o punho e o chute do deus dragão lutador. O tempo passou e a floresta estava cada vez mais devastada, era uma verdadeira luta de cultivadores. Li Shang estava com vários cortes e hematomas. Du Qian e Mulcan não estavam melhores, seus olhares eram de pânico e surpresa. Era difícil acreditar que alguém muito mais novo que eles os estava fazendo recuar e sofrer como nunca antes. Braços e pernas se encontravam freneticamente, cada encontro gerava uma onda de choque. Eu preciso terminar isso logo. Estou ficando sem energia, Li Shang. Ele então recuou alguns metros e rugiu para o alto. Imediatamente uma enorme quantidade de Ki começou a se reunir no céu e tomar a forma de uma grande garra. Mulcan Du Qian. Eu sei, Mulcan. Ambos começaram a conjurar, cada um, uma enorme esfera negra. A quantidade de Ki-diabo era enorme e o ar ao redor parecia congelar. Você pagará por mexer com o meu clã, Du, berrou Du Qian. Há muito ele havia sido engolido pela ira e ódio contra Li Shang. Mulcan estava hesitando e com medo, porque ele teve que se voltar contra alguém tão poderoso. Mas já era tarde para recuar, agora era matar ou morrer. Pela minha família, Li Shang rugiu e enviou a enorme garra contra os dois. Du Qian e Mulcan rugiram enquanto dois pilares de energia saíam de suas mãos e iam em direção à garra de Li Shang.